Felipe Martins era um dos assessores mais próximos do Bolsonaro, assessor para assuntos internacionais, né, da presidência da República, estava ali numa sala contígua ao gabinete do Bolsonaro e é também um dos artífices, um dos participantes principais do tal gabinete do ódio, um olavista treinado pelo Olavo de Carvalho, que decidiu encampar essa ideia da guerra cultural, que basicamente dizia que tem um globalismo, né, uma organização de esquerda no mundo todo para usurpar o poder dos governos e implantar aí, grosso modo, para as pessoas entenderem, uma ditadura gay comunista no mundo, tá? Essa é a teoria maluca dessa gente. O Felipe Martins é um cara também travestido de toda aí uma ideia de intelectualidade e tal, mas no fim das contas é o cara que está sendo apontado como o cara que redigiu aquele discurso que o Bolsonaro leria à nação, do estado de sítio. Ele é colocado em uma cena pelos dois comandantes militares do Exército e da Aeronáutica em uma reunião com o Bolsonaro. O Felipe Martins entra nessa reunião, ele, Bolsonaro, os dois comandantes, o Felipe Martins, segundo os comandantes, ele leu todo esse documento ao vivo para os comandantes e depois ele deixou a sala para que os comandantes discutissem com o Bolsonaro se esse golpe seria ou não possível. A Polícia Federal pegou o celular da namorada, pegou alguns documentos ali que, no contexto da acusação, mostram cada vez mais que a ideia deles era justamente bombardear a opinião pública com a ideia de que as eleições do Brasil eram fraudadas. Isso é... Gente, quem viu, de novo, Edu, quem viu o documentário ontem, eu fiquei apavorado, é a mesma coisa. Os Estados Unidos colocaram dinheiro no Brasil, Edu, ontem. A gente conseguiu ver no documentário, no Cine Debate do ICL, importantíssimo, quem não viu, por favor assista, tá lá na nossa plataforma, no ICL. Os Estados Unidos colocaram dinheiro no Brasil, Edu, para fazer pequenos vídeos ao longo de 3 anos, de 61 até 64, que eram distribuídos em fábricas, em oficinas, em escritórios, passavam em era industrializado, passava no intervalo do cinema, antes e depois dos filmes dos cinemas em todo o Brasil, fazendo propaganda anticomunista e tentando derreter a imagem do Jango, que era então presidente, diante da opinião pública. Ou seja, é a mesma estratégia. Eles tentaram agora, em 2022, derreter a ideia de democracia representativa através do voto no Brasil. Isso é um preparativo para o golpe de 64, começou em 61. O preparativo para o golpe do Bolsonaro era destruir a fiança e a confiabilidade das urnas brasileiras. Isso é encontrado no celular da namorada do Felipe Martins. Eu faço apenas um adendo aqui, a gente não pode esquecer da defesa do Bolsonaro. Para a defesa do Bolsonaro, a gente tem que sempre olhar, né, Edu? A gente tem que ter a cabeça, a gente vai ter a aula com o Aronson aqui, ele vai mostrar muito isso também. A gente tem que tentar entender também sociologicamente e cognitivamente como essas coisas operam. Do lado de lá, as coisas que são feitas da maneira como são feitas, esse celular da moça comprova que não houve tentativa de golpe. Ora, mas como assim? Não está tudo lá mostrando que os caras estavam fazendo isso? Sim, mas comprova a tese, até porque, Edu, assim como nos Estados Unidos em 61, 62, 63, usavam muito a palavra, nós temos que manter a liberdade no Brasil, a liberdade, o mundo livre, the free world, nós temos que salvar o Brasil e mantê-los no mundo livre. Aqui, no Brasil, eles usavam muito o quê? As 4 linhas e o pacifismo, processos pacíficos, processos constitucionais. Então, atenção para as palavras-chave. Isso está no celular da moça também. Então, é como se você falasse assim, não, nós temos que fuzilar a petralhada aqui no Acre, de forma pacífica e constitucional e dentro das 4 linhas, tá, gente? Então, essas palavras-chave, Roberto, elas são colocadas ali de propósito, para quando a coisa, e se desse errado, eles poderem mostrar esses documentos e falar, não, gente, mas era dentro da Constituição, era pacífico, era uma coisa legal, dá o verniz que deu em 64 para a gente dar esse verniz também em 2022. Então, atenção para esses jogos de palavra, porque eles serão sim usados pela defesa do Bolsonaro e dos outros acusados.